Fala pessoal, tudo bom com vocês? Na semana passada nós vimos Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, os dois grandes filósofos da filosofia medieval, e eu deixei com vocês 4 exercícios aqui na apostila, páginas 60 e 61. Então eu estou aqui agora para corrigir esses exercícios. O primeiro exercício está na página 60, questão 4. É uma questão do Enem. Leia o trecho citado. Ao afirmar esse saber prévio, Agostinho aproxima-se da doutrina platônica segundo a qual todo conhecimento é reminiscência. Não obstante as evidentes ligações entre os dois pensadores, Agostinho afasta-se, porém, de Platão ao entender a percepção do inteligível na alma não como descoberta de um conteúdo passado, mas como irradiação divina no presente. O que é isso aqui? Teoria da iluminação. Santo Agostinho dizia o seguinte, Platão ele acertou ao perceber que o conhecimento humano das verdades universais, daquelas verdades imateriais, das essências, esse conhecimento não pode vir da matéria. Esse conhecimento vem de alguma fonte superior, de alguma fonte sublime. Só que Platão dizia que esse conhecimento vem lá do mundo das ideias e que existiam lá as essências no mundo das ideias. Só que isso não é bíblico. Santo Agostinho não poderia aceitar essa teoria do mundo das ideias, que a alma humana teria antes habitado o mundo das ideias e aí teria depois sido condenada a viver dentro do corpo, o corpo como cárcere da alma, e aí então o processo de conhecimento seria recordação, reminiscência daquelas essências contempladas no mundo das ideias. O cristianismo não acredita em nada disso. Então o que ele diz? Nós, seres humanos, conhecemos verdades eternas, imutáveis, universais, porque nós somos diretamente iluminados pela inteligência divina. O homem é imago Dei, é a imagem de Deus. Isso é a teoria da iluminação. Então ele aproveita alguma coisa da filosofia platônica, essa questão da fonte espiritual do conhecimento, mas ele adapta a filosofia platônica ao cristianismo. A alternativa certa aqui seria a C, né? Santo Agostinho reinterpreta as concepções platônicas sobre a natureza do conhecimento, elaborando a tese cristã da iluminação divina. As outras têm erros. Por exemplo, a A diz que Santo Agostinho assume a concepção de tempo, de Platão. Primeiro que ele não faz isso. Segundo que a questão aqui não é sobre o tempo, né? É um assunto que não tem a ver com o enunciado. Aqui fala que na B, Santo Agostinho completa a filosofia de Platão conferindo-lhe a verdade absoluta. Também não se trata disso. A letra D fala da filosofia política. Não é isso que está tratando. E essa ideia de que Santo Agostinho teria defendido uma sofocracia cristã. Não. Santo Agostinho nunca defendeu isso. E a letra E fala da questão do método dialógico, mas Santo Agostinho não segue o método dialógico. Então o único que pode ser considerado aqui certo é o que está na letra C, esse conteúdo aqui da letra C. Portanto, questão 4, gabarito letra C. Agora a gente vai para a página 61, vamos ver aqui o que diz a questão 1. Questão da Universidade Federal de Uberlândia. Leia com atenção o texto a seguir. Nos 3 primeiros artigos da segunda questão da Suma de Teologia, Tomás de Aquino discute sobre a existência de Deus. Suas conclusões são: 1. A existência de Deus não é autoevidente, sendo preciso demonstrá-la. 2. A existência de Deus não pode ser demonstrada a partir de sua essência, pois isso ultrapassa a nossa capacidade de conhecimento. 3. A existência de Deus pode ser demonstrada, contudo, a partir de seus efeitos, demonstração quia, isto é, a partir da natureza criada podemos conhecer algo a respeito do seu Criador. Perfeito. A partir disso, ele desenvolve 5 argumentos ou vias, segundo os quais se pode mostrar a partir dos efeitos que Deus existe. São as famosas 5 vias. Texto aqui de Danilo Marcondes, professor da PUC, do Rio. Sobre as 5 vias da prova da existência de Deus, elaboradas por Tomás de Aquino, assinale a alternativa incorreta. Então é para a gente procurar o erro. A letra A diz assim: nos argumentos de Tomás de Aquino sobre a existência de Deus pode-se perceber a influência dos escritos de Aristóteles em seu pensamento. Está certíssimo. Inclusive, São Tomás de Aquino tinha uma veneração tão grande por Aristóteles que ele sempre citava Aristóteles como o filósofo. Quando ele ia falar de outro filósofo, por exemplo, Platão, Dionísio Areopagita, Boécio, ele falava Platão, Dionísio Areopagita, Boécio, mas ao se referir a Aristóteles, a veneração que ele tinha por Aristóteles era tamanha que ele falava, mas o filósofo dizia.
E tem vários conceitos aristotélicos na questão das 5 vias, né? Tem a questão do ato do potência, a questão do movimento, né? Primeira via, o princípio de causalidade, segunda via. Então tem alguns princípios aristotélicos ali que iluminam a filosofia de São Tomás. Perfeito, letra A está certa. B, segundo a prova teleológica, tudo que obedece a uma finalidade pressupõe uma inteligência que o criou com tal finalidade. Quinta via. Como o carpinteiro em relação a uma mesa. Ora, percebemos a finalidade no universo, todas as criaturas têm uma finalidade. Logo, Deus é o princípio que dá essa finalidade ao universo. Perfeito, é a quinta via. A ordem exige um ordenador. As coisas inteligíveis exigem uma inteligência que as tenha criado. Letra C. Segundo a prova que se baseia no movimento, primeira, Deus é considerado o motor imóvel, isto é, a causa primeira do movimento que percebemos no mundo, e deve ser imóvel para evitar o regresso ao infinito. Sim, é um motor imóvel que é ato puro, não tem potência nenhuma, e ele move todas as coisas sem ser movido por nada. Então a gente já está vendo aqui por eliminação que o erro só pode estar na letra D, né? Mas vamos ver o que ela diz de errado. Qualquer pessoa que consiga compreender os argumentos das 5 vias conhecerá com certeza evidente a essência de Deus. Aqui, essa alternativa deveria dizer conhecerá com certeza evidente a existência de Deus, não a essência. Porque saber da existência não é o mesmo que saber da essência. Por isso que eu disse a vocês, eu citei aquela frase de São Tomás, em que ele falava assim, saber que alguém vem não é saber que Pedro vem. Você pode, por exemplo, pressentir uma presença. Você pode ver que alguém tá chegando, você pode ver uma sombra, você pode ouvir passos, pode ouvir uma voz, você não sabe exatamente quem é esse alguém. Saber que alguém vem não é o mesmo que saber que Pedro vem. Saber que deve existir um Deus não é o mesmo que saber que Deus é esse. Não é o mesmo que conhecer a essência de Deus. Não é o mesmo que saber que esse Deus é unitrino, é a Santíssima Trindade, ou que ele é Javé, ou que ele é Alá. Isso aí você precisa de outros elementos. Aí vem a religião, aí vem o papel da religião, para poder conhecer a essência de Deus e ter um diálogo, um relacionamento com ele. O que a filosofia pode te indicar é a necessidade da existência de um motor imóvel, de uma causa incausada, de uma ordem do universo, de um ser necessário, aí sim, que nós chamamos Deus. Então, não é verdade que as 5 vias nos dão conhecimento da essência de Deus. Elas dão conhecimento da existência, da necessidade da existência de um Deus. Então aqui a gente tem que marcar a letra D, porque o enunciado está pedindo para você marcar a incorreta é a letra D. Questão 2. Ainda é uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Leia o trecho a seguir. A teologia natural, segundo Tomás de Aquino, é uma parte da filosofia, é a parte que ele elaborou mais profundamente em sua obra e na qual ele se manifesta como um gênio verdadeiramente original. Se se trata de física, de fisiologia ou dos meteoros, Tomás é simplesmente aluno de Aristóteles. Mas se se trata de Deus, da origem das coisas e de seu retorno ao Criador, Tomás é ele mesmo. Ele sabe pela fé para que limite se dirige, contudo só progride graças aos recursos da razão. Então aqui Etienne Gilson está dizendo que São Tomás ele é aluno de Aristóteles naquelas questões, por exemplo, relativas ao conhecimento das causas naturais, aos conhecimentos científicos, a física aristotélica, nisso a cosmologia, nisso ele segue Aristóteles. Agora, quando se trata de Deus, aí São Tomás é São Tomás, ele é cristão e, se for necessário, ele vai corrigir Aristóteles. De acordo com o texto citado, é correto afirmar que a obra de Tomás de Aquino é uma mera repetição da obra de Aristóteles. Não. Em parte é uma repetição, mas existem aqueles aspectos originais da obra de São Tomás, é o que o Etienne Gilson está dizendo. B. Tomás parte da revelação divina, Bíblia, para entender a natureza das coisas. Não. Ele considera a Bíblia sim, mas ele parte da filosofia, do conhecimento natural, ele parte do saber teórico dos filósofos gregos, de Platão, de Aristóteles. Então ele não é um fideísta, não é um sujeito que só aceita a revelação de Deus que está na Bíblia e na tradição da igreja. Não. Ele aceita o conhecimento natural, o conhecimento filosófico. C. As verdades reveladas não podem de forma alguma ser compreendidas pela razão humana. Se não pudessem ser compreendidas pela razão humana, não haveria filosofia.
Letra D. É necessário procurar concordância entre razão e fé, apesar da distinção entre ambas. É óbvio. Então, o certo aqui seria a letra D de dado. O que São Tomás procura? A conciliação entre razão e fé. Aquilo que eu dizia para vocês, né? A grande motivação da filosofia medieval é justamente essa harmonização, essa conciliação entre razão e fé. A conjugação do conhecimento filosófico com o conhecimento teológico, que advém da revelação. Então, são conhecimentos diferentes, a fonte é diferente, né? A filosofia vem da razão humana, a fé é um dom divino. Então, são origens diferentes, mas são conhecimentos que precisam ser convergentes, eles precisam se harmonizar, razão e fé. Então, letra D, sem sombra de dúvida. Agora, questão 5, última questão. Segundo o texto a seguir, de Agostinho de Hipona, Deus cria todas as coisas a partir de modelos imutáveis e eternos, que são as ideias divinas. Essas ideias ou razões seminais, como também são chamadas, não existem em um mundo à parte, independente de Deus, mas residem na própria mente do Criador. Ou seja, não existe o mundo das ideias. O que Platão chamava de ideias, as essências universais, na verdade são as coisas pensadas por Deus, antes de Deus criá-las no tempo e na matéria. A mesma sabedoria divina, por quem foram criadas todas as coisas, conhecia aquelas primeiras, divinas, imutáveis e eternas razões de todas as coisas antes de serem criadas. Lógico, Deus, antes de fazer o mundo, pensou o mundo. E se ele pensou, então o mundo existia como ideia na mente de Deus. Considerando as informações citadas, é correto afirmar que se pode perceber que Agostinho modifica certas ideias do cristianismo a fim de concordar com a filosofia de Platão. De jeito nenhum. É o contrário. Lembra que eu falei para vocês? Não é o coelho que ao comer a cenoura vira cenoura. É a cenoura que tem a sua matéria absorvida na forma do coelho. Então é o cristianismo que vai batizar a filosofia pagã e não a filosofia cristã que vai se paganizar a partir desse contato. Não é isso. B. Uma crítica radical à filosofia platônica, pois esta é contraditória com a fé cristã. Não de todo. Não inteiramente. Vai ter, sim, algum ponto de crítica à filosofia platônica, mas não se trata de uma crítica radical, como se ela fosse inconciliável. Não, existem muitos pontos de aproximação. C. A influência da filosofia platônica sobre Agostinho, mas esta, ou seja, a filosofia platônica, é modificada a fim de concordar com a doutrina cristã. Perfeito. Porque o valor supremo é a fé. Então a filosofia vai se ajustar à fé. Filosofia antila teologia. O ideal da filosofia medieval, né? A filosofia é serva da teologia. E D, uma crítica violenta de Agostinho contra a filosofia em geral. Não, Santo Agostinho era um grande apreciador da filosofia e ele jamais iria fazer uma crítica à filosofia de um modo geral, como se a filosofia fosse inútil. Então não faz o menor sentido. O certo seria aqui letra C, tá? Letra C de casa. Bom, galera, eu espero que essa aula tenha servido então para tirar qualquer dúvida. Um grande abraço, até semana que vem. Aí a gente já começa com conteúdo novo. Valeu!